Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, 1860. 1. Parte A. O Espiritismo em 1860. Temos o prazer de anunciar que a Revista Espírita dá início ao seu terceiro ano de circulação, amparada pelos mais favoráveis auspícios. É com satisfação que aproveitamos o ensejo para testemunhar aos leitores a nossa gratidão pelas provas de simpatia que temos recebido diariamente. Só isso já seria motivo suficiente de encorajamento, caso não encontrássemos na própria natureza e no objetivo de nossos trabalhos larga compensação moral às fadigas que lhes são consequentes. Tal é a multiplicidade desses trabalhos, aos quais nos consagramos inteiramente, que se torna impossível responder a todas as cartas de felicitações que nos chegam. Somos, pois, obrigados a dirigir-nos coletivamente aos seus autores, rogando-lhes que aceitem os nossos agradecimentos. Estas cartas, bem assim as numerosas pessoas que nos dão a honra de com elas conferenciar a respeito desses graves problemas, convence-nos cada vez mais do progresso do Espiritismo verdadeiro, isto é, do Espiritismo compreendido em todas as suas consequências morais. Sem nos iludirmos quanto ao alcance de nossos trabalhos, o pensamento deve haver contribuído, lançando alguns grãos na balança. É para nós doce satisfação, porquanto essas poucas sementes terão contribuído para despertar a reflexão. A prosperidade crescente da revista é um indício do favor com que é acolhida. Não nos cabe senão continuar a obra na mesma linha, já que vem recebendo a consagração do tempo, sem nos afastarmos da moderação, da prudência e das conveniências que sempre nos orientaram. Deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, não o seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Dizemos sem objetivo porque jamais os levaria à convicção. Ademais, seria pura perda de tempo discutir com pessoas que não têm a menor noção daquilo de que falam. Só temos uma coisa a dizer-lhes: estudai primeiro, depois veremos. Temos mais que fazer do que falar a quem não quer ouvir. Afinal de contas, o que importa a opinião contrária deste ou daquele? Terá essa opinião tão grande importância que possa deter a marcha natural das coisas? As maiores descobertas encontraram os mais rudes adversários, sem que por isso fossem prejudicadas. Assim, deixando a incredulidade zunir à nossa volta, jamais nos desviaremos do caminho que nos é traçado pela própria gravidade do assunto que nos ocupa. Dissemos que as ideias espíritas estão em franco progresso. Com efeito, desde algum tempo ganharam imenso terreno. Dir-se-ia que estão no ar. Não certamente em razão do barulho da grande e da pequena imprensa. Se elas progridem apesar de tudo e contra tudo, não obstante a má vontade encontradas em certas regiões, é porque possuem vitalidade suficiente para se bastarem a si mesmas. Quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, encontra nele uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas, que inutilmente havia pedido as teorias vulgares. O futuro se desdobra à sua frente de maneira tão clara, tão precisa e tão lógica, que a si mesmo confessa a impossibilidade de as coisas realmente não se passarem assim, já que um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser. E é de causar admiração que não as tenha compreendido mais cedo. Desenvolvida, a ciência espírita nada mais faz que formular, tirar do nevoeiro ideias já existentes em seu foro íntimo.
Daí por diante, o futuro se apresenta com objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não marcha ao sabor das ondas. Vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou de desgraça que a razão não podia compreender e que por isso mesmo o repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capaz de suportar o exame mais severo. Eis porque é feliz e como que aliviado de um imenso peso, o da incerteza, porquanto a incerteza é um tormento. Malgrado o seu, o homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrestre. Se o futuro não lhe oferece nenhuma certeza, ele se atordoa, concentra-se no presente e, para o tornar mais suportável, entrega-se a todos os excessos. E é em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Diz a si mesmo: o bem é aquilo que me faz feliz. De fato, que motivo teria para ver o homem em outra parte? Por que suportar privações? Quer ser feliz e, para ser feliz, quer gozar o que os outros possuem. Quer ouro, muito ouro. A ele se apega como a sua vida, porque o ouro é o veículo de todos os prazeres materiais. Que lhe importa o bem-estar do semelhante? O seu antes de tudo. Quer satisfazer-se no presente por não saber se o poderá mais tarde num futuro em que não acredita. Torna-se assim ávido, invejoso, egoísta e com todos esses prazeres não é feliz, porque o presente lhe parece muito curto. Com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero e o vê passar sem lamentar-se. É menos apegado aos prazeres terrenos, porque só lhe trazem uma sensação passageira, fugidia, que deixa vazio o coração. Aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. E onde poderá encontrá-la, senão no futuro? Mostrando-lhe, provando-lhe esse futuro, o Espiritismo o liberta do suplício da incerteza, e isso o torna feliz. Ora, aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários. Os adversários do Espiritismo atribuem sua rápida propagação a uma febre supersticiosa que se apodera da humanidade, o amor do maravilhoso. Antes, porém, precisariam ser lógicos, aceitaremos o seu raciocínio, se é que a isso podemos chamar raciocínio, quando tiverem explicado claramente por que essa febre atinge justamente as classes esclarecidas da sociedade em vez das ignorantes. Quanto a nós, dizemos que é porque o Espiritismo apela ao raciocínio e não à crença cega, que as classes esclarecidas o examinam, refletem e o compreendem. Ora, as ideias supersticiosas não suportam o exame. Aliás, todos vós que combateis o Espiritismo, chegais a compreendê-lo? Estudastes? Perscrutastes seus detalhes? Pesastes maduramente todas as suas consequências? Não, 1000 vezes não. Falais de algo que não conheceis, de todas as vossas críticas, e não falo das tolas, vulgares e grosseiras diatribes, despidas de qualquer raciocínio e que não têm nenhum valor. Refiro-me às que, pelo menos, têm aparência de seriedade. Todas as vossas críticas, repito, acusam a mais completa ignorância do assunto. Para criticar, é necessário poder opor raciocínio e raciocínio prova a prova. Será isso possível sem conhecimento aprofundado do assunto de que se trata?
Que pensareis de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Discutir o mérito de uma ópera sem saber música? Sabeis a consequência de uma crítica ignorante? É ser ridícula e revelar falta de juízo. Quanto mais elevada a posição do crítico, quanto mais ele se põe em evidência, tanto mais seu interesse lhe exige circunspecção, a fim de não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo que não conhece. É por isso que os ataques contra o espiritismo têm tão pouco alcance e favorecem o seu desenvolvimento em vez de detê-lo. Esses ataques são propaganda, provocam exame e o exame só não pode ser favorável porque nos dirigimos à razão. Não há um só artigo publicado contra a doutrina que não nos tenha proporcionado um aumento de assinaturas e de vendas de obras. O do senhor Oscar Cometati, vídeo Cicler de 27 de outubro passado e nossa resposta na revista do mês de dezembro de 1859. Provocou a venda em poucos dias na Ledoin de mais de 50 exemplares da famosa sonata de Mozart, que custa 2 francos, preço líquido segundo a importante e espirituosa observação do Sr. Cometan. Os artigos do Universo de 13 de abril e 28 de maio de 1859, ver nossa resposta nos números da revista de maio e julho de 1859, esgotaram rapidamente o que restava da primeira edição de O Livro dos Espíritos, bem como outros. Mas voltemos às coisas menos materiais. Enquanto não opuserem ao Espiritismo senão argumentos desta natureza, ele nada tem a temer. Repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todos que as aprofundam e que nelas veem algo mais do que um simples passatempo. Ora, como antes de tudo todos querem a felicidade, não é de admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Dissemos em algum lugar que, tratando-se de espiritismo, o período da curiosidade passou, dando lugar ao da razão e da filosofia. A curiosidade tem tempo certo. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo por um outro. Já não se dá a mesma coisa com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. O Espiritismo progrediu principalmente a partir do momento em que passou a ser mais bem compreendido em sua essência íntima, desde que se viu ao seu alcance, porque toca na corda mais sensível do homem, a de sua felicidade mesmo neste mundo. Aí reside a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vós, todos que atacais o Espiritismo, quereis um meio seguro de combatê-lo com sucesso? Eu vô-lo indico. Substitui-o por algo melhor. Encontrai uma solução mais lógica a todas as questões que ele resolve. Daí, o homem outra certeza que os torne mais felizes. E compreendei bem o alcance da palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos comenteis em dizer que isto não é, pois, muito fácil. Provai, não pela negação, mas pelos fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Provai, finalmente, que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens pela prática da mais pura moral evangélica, moral muito elogiada, mas pouco praticada. Quando tiverdes feito isso, serei o primeiro a inclinar-me perante vós. Até lá, permiti que encare vossas doutrinas, que são a negação completa do futuro, como a fonte do egoísmo,
verme que corrói a sociedade e, consequentemente, como um verdadeiro flagelo. Sim, o Espiritismo é forte, mais forte do que vós, porque se apoia nos próprios alicerces da religião. Deus, a alma e as penas e recompensas futuras, baseadas no bem e no mal que se faz. Vós vos apoiais na incredulidade. Ele convida o homem à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada como perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, e vós nada provais. Como pretendeis que se vacile entre as duas doutrinas? Em resumo, constatamos, e cada um vê e sente como nós, que o Espiritismo deu um passo imenso no ano que findou, e esse passo é a garantia daquele que haverá de dar no ano que começa. Não somente o número de seus partidários aumentou consideravelmente, como uma notável mudança operou-se na opinião geral, mesmo entre os indiferentes. Disse que, no fundo de tudo isso, bem poderia haver alguma coisa, que não se deve ser apressado em julgá-lo. Os que assim agiam, dando de ombros, começam a temer o ridículo sobre si mesmos ao ligarem o próprio nome a um julgamento precipitado, que poderá ser desmentido. Desse modo, preferem calar-se e esperar. Sem dúvida, durante muito tempo ainda, haverá pessoas que, nada tendo a perder com a opinião da posteridade, procurarão denegri-lo, umas por caráter ou por estado de ânimo, outras por cálculo. Mas nós nos acostumamos à ideia de ir ao hospício, desde que nos vejamos em boa companhia. E como tantas outras, essa piada sem graça torna-se um lugar comum com a qual ninguém se incomoda, porque no fundo desses ataques vê-se a mais absoluta falta de raciocínio. A arma do ridículo, essa arma que se diz tão terrível, se gasta evidentemente e tomba das mãos daqueles que a empunhavam. Acaso teria perdido seu poder? Não, contanto que não desfira golpes em falso. O ridículo não mata senão o que é ridículo em si, tendo de sério apenas a aparência, porque fustiga o hipócrita e lhe arranca a máscara. Mas aquilo que é verdadeiramente sério só receberá golpes passageiros e sairá sempre triunfante da luta. Vede-se uma só daquelas grandes ideias que foram ridicularizadas em sua origem pela turba ignorante e invejosa, caiu para não mais se erguer. Ora, o Espiritismo é uma das maiores ideias, porque toca na questão mais vital, a da felicidade do homem. E não se brinca impunemente com semelhante problema. Ele é forte porque tem suas raízes nas próprias leis da natureza e responde aos inimigos fazendo, desde o início, a volta ao mundo. Alguns anos mais e seus detratores, impotentes para combatê-lo pelo raciocínio, encontrar-se-ão de tal modo ultrapassados pela opinião dominante, de tal forma isolados que se verão forçados a calar ou abrir os olhos à luz. O magnetismo perante a academia. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela, mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer, sou o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse, chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades.
Evitou cuidadosamente apresentar-se com o seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtase, que o teriam traído. Disse simplesmente: sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente, cortado pelo vosso escalpelo, mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava bem seguro de ter ouvido falado em nome da humanidade, e acrescentou o matreiro: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu os interesses desse último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que, até então, tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para instruir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai-te apresentar no Olimpo, abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como, meu pai? Esculápio, vosso inimigo mais encarniçado, logo ele que vos prescreveu. Ele mesmo te estenderá a mão, mas, se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau, quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele, ofendido por me ver denegrir, ou me exaltei ou ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses, e seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles e a razão tua. Vai, meu filho, e lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Batia-lhe forte o coração quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, ó surpresa, o próprio Esculápio lhe estende a mão e o introduz. Eis, pois, o magnetismo no lugar. O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nas preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada.
estudo. Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma a sua defesa que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras, será tudo o que quiserem. Mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente, vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico. Do grego, aesthesis, sensibilidade, e a privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isso em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida, por modéstia, teima em se reduzir ao papel de manivela de espeto, que ao parar de funcionar é atirada ao ferro velho, sem deixar vestígios. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquirir uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas as percepções modificadas numa palavra. E um vasto campo para a observação, e não faltarão observadores. O santuário está aberto e esperamos que ele jorre a luz, a menos que o celeste aerópago não deixe a honra a ninguém senão a ele mesmo. Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o Sr. Victor Menier, redator do Ami des Sciences, publicou sobre esse interessante assunto na revista científica Hebdomadária do Cycle, de 16 de dezembro de 1859. O magnetismo animal, levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Velpeu, experimentado pelos Srs. Follin, Verneuil, Fauré, Trousseau, Denonville, Nelaton, Azan, C.H. Robin, etc., todos cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia. As descobertas, como os livros, têm seu destino. A de que vamos tratar não é nova, data de uns 20 anos, e nem na Inglaterra, onde nasceu, e nem na França, onde no momento não se ocupa outra coisa, a publicidade lhe faltou. Um médico escocês, o Dr. Bride, a descobriu e lhe consagrou todo um livro. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Bride no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia de Tude. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de J. Miller. Enfim, nós mesmos consagramos um dos nossos folhetins da Presse, 7 de julho de 1852, ao hipnotismo. É o nome dado pelo Dr. Bride ao conjunto de dados de que se trata.
A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos, e eis que, no momento em que julgavam esquecido, eles adquirem esta imensa repercussão. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa com a qual se experimenta, a pequena distância da base do nariz, de sorte que não possa olhá-lo, senão envesgando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante e em poucos instantes produz-se o estado cataléptico. Levantando os membros do paciente, estes conservam a posição que lhes dermos. Este é apenas um dos fenômenos produzidos. Dos outros falaremos oportunamente. O Sr. Azam, professor substituto da Clínica Cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Braide, trocou opiniões com o Dr. Broca, que pensava que as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo das suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo e conseguiu sem dificuldades. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica, e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente, e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da enferma e este se manteve na posição em que foi deixado. Submeteu os dedos às mais extremas situações e eles as conservaram. Beliscou a pele em vários lugares com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que deveria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxeram a doente ao estado normal. Não guardava a menor lembrança do que acabara de se passar. Restava saber se a insensibilidade hipnótica resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. Entre os internos do Hospital Necker, no serviço do Dr. Follin, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos, por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Follin, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo. Colocaram-na sobre um leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam. Levantando quase verticalmente acima do leito, seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto, o Dr. Follin espeta a pele do braço esquerdo e a doente nem sequer se mexe. Nova espetada mais profunda que produz sangramento e a mesma impassibilidade. Erguem o braço direito que fica no ar.
Então as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso. A doente não esboça reação e disse com tranquilidade que sem dúvida irão prejudicá-la. Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte. Durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nenhum só estremecimento nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos, o rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantado o pé esquerdo, mantém-se suspenso. Tiram o corpo brilhante, uma luneta, a catalepsia persiste. Pela terceira vez, picam o braço esquerdo, o sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço aguarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados, os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, readquire a consciência, de nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. A experiência havia durado 18 a 20 minutos, o período de anestesia de 12 a 15. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia das Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de repeti-los e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperamos tenham o hipnotismo como meio de provar a insensibilidade, todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes. Mas a medicina não é de nossa alçada, e para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato senão sob o ponto de vista fisiológico. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Braid sobre o ponto essencial, sem dúvida ter-se-á que verificar tudo que respeita a esse estado singular, ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que se lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira: exaltação da sensibilidade. O olfato é elevado a um grau de acuidade que, no mínimo, se iguala ao observado nos animais de melhor faro. A audição torna-se igualmente muito penetrante. O tato adquire, sobretudo, em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é o de mais vivo orgulho. Se nesse momento se lhe curvar para a frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará a mais profunda humildade. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Ideias provocadas. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e refleti os dedos sobre a palma. Logo, é suscitada a ideia de subir e de se balançar ou puxar uma corda. Se ao contrário forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levantado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Incremento da força muscular.
Se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com maior facilidade, caso queira. Diz o Dr. Carpin, vimos um dos pacientes hipnotizados pelo Dr. Braid, notável pela pobreza do seu desenvolvimento muscular, levantar, com o auxílio de seu dedo mínimo, um peso de 14 quilos e fazê-lo girar em volta da cabeça como a única garantia que o peso era tão leve como uma pluma. Limitamo-nos por hoje à indicação deste programa. Aos fatos a palavra. As reflexões virão mais tarde.